gente, aqui pra compartilhar com vocês sobre o filme de Millie Bobby Brown, né, gente, que ela lançou recentemente e veio fazer até entrevista aqui no Brasil. The Electric State. Então, né, gente, é um filme que eu assisti ontem, né, gente, consegui assistir ontem pelo Max Flux. Só que assim, tive um pouco de dificuldade, né, porque eu tava dormindo, depois eu acordei, assisti de novo. E eu gostei muito do filme. Eu vi críticas ruins sobre o filme, mas eu gostei bastante do filme, gente. Eu, né, fã de Millie Bobby Brown, claro, gostei muito do filme. Não só por conta dela também, né, gente, por conta do filme em si. Eu achei um filme bem dramático e bem emocionante. Estou aqui com um xadrezinho, né, gente, uma roupa xadrez, pra fazer essa referência a Michelle, que é a personagem dela. Então, né, gente, o filme é baseado em Michelle, né, que inclusive o cabelo da Miri tá lindo aí, né, gente, ela tá loira de franja como eu, de cabelo cacheado, né. Então, né, gente, a Michelle, ela é uma garota totalmente, assim, triste e rebelde, né, que vive, né, gente, aos comandos, né, aos comandos de robôs, né, e de pais adotivos, porque ela perdeu os pais e perdeu o irmão em um acidente de carro. Então, daí nessa história toda, ela acaba encontrando um robozinho, né, um robozinho que ele, digamos que ele tem o formato do desenho que o irmão dela gostava de assistir. O irmão dela era Christopher, né, tinha o modelo certinho do irmão dela. Era o irmão dela, assim, era assim o desenho que ele gostava, né? Daí o filme todo tem flashbacks, né? Dela lembrando do irmão dela e tudo mais. Nessa história toda, esse robozinho acaba falando que ele é irmão dela. E que ele tá vivo ainda, em outro lugar, e ela precisa salvá-lo. Tá, daí nisso, né, ela acaba, né, fugindo ali do lugar e acaba encontrando, né, um cara que eu, inclusive, esqueci o nome dele, né, gente? Uma pena, né, que eu esqueci o nome do personagem. Acaba encontrando um cara, daí esse cara acaba ajudando ela a levar ela até esse local onde ela quer ir, né? Daí que acontece, né? Ela vai, né, nesse local pra tentar procurar o irmão dela, né? E ela entra, né, gente, tipo que numa cidade de robôs antigos, né? E daí tem o amendoim lá que comanda tudo, né? E esse cara que ela conhece, ele tem um robô também, que é super amigo dele, né? E vive junto com ele. Daí eles conseguem, né? Ele consegue colocar uma van assim no ombro dele e levar ela, né, do ombro mesmo, até, né, esse lugar que ela quer ir. Foge ali daquela cidade de robô e tenta levar ela para esse lugar onde ela está pretendendo ir, né? Daí eles vão, só que daí eles pegam e falam que tem como é que é, os carniceiros, né? Uma coisa assim, que são os açougueiros, que são os robôs mais tecnológicos que acabam queimando os robôs mais antigos, né? Daí eles vão mesmo com medo, vão pra essa luta, né? E o que acontece, né, gente, ela tem vários momentos fofos, né, com o robozinho amarelo, né, que é o desenho que o irmão dela assistia. Porque é ele ali dentro, ele entende ela, ele abraça ela quando ela chora, e eu acho muito lindo essa relação. E daí o que acontece, né, gente? Eles chegam nessa empresa, né, e lutam, né, contra... o que acontece? Eles tentam ir atrás, né, do menino e tudo mais. Daí ela vai atrás do médico, que foi responsável pelo irmão dela. Daí o médico explicou que ele estava em coma, o irmão dela, só que ele tinha uma cabeça muito assim, inteligente, que foi usada para experimento de robôs, de comando de robôs, né? Daí eles acabaram sequestrando ele e mantendo o cérebro dele conectado a várias máquinas, né, de uma empresa de robôs. Daí o que acontece, né? Nisso tudo, quando eles tentam lutar contra esses, os outros robôs vão lá e acabam queimando, né, a cidade de robôs do amendoim, né? E daí é muito triste, né, gente? Porque ele volta lá, tá todos queimados e tudo mais, e eles resolvem lutar pela terceira vez. E o amendoim acaba até perdendo a cartola dele, tadinho. Daí eles acabam indo lá pra fazer uma luta final, pra ela conseguir tirar o irmão dela de dentro daquela empresa, onde ele está aprisionado, né? Com uma morte, assim, digamos assim, que... ele tá vegetando, né, gente? Vegetando. Daí o que acontece? Eles vão até lá, só que daí muitos acabam morrendo ainda, mas eles conseguem lutar, né, contra os robôs mais tecnológicos, e quase que morre, né, o robô do cara lá, só que daí, na verdade, ele tinha um robôzinho dentro da cabecinha dele e tava vivo. Essa cena eu achei muito fofa, gente. Também eu gostei bastante do ator, que contracenou com a Michelle, que é Millie Bobby Brown. Daí ela consegue entrar, né, gente, na sala, através do robô que tinha a inteligência do médico, que ele acabou morrendo também. E
E o cara também, que era um dos robôs, dá uma crítica, né? Eles colocam tipo que um capacete, assim, sabe? De inteligência artificial pra comandar robôs. Daí ele contou pro amendoim onde que ficava a sala de comando do cara que tava comandando todas aquelas coisas e ele sabia como parar. E ele resolve tirar o capacete e desistir de tudo. Daí o amendoim pega e fala assim pra ele, por que você tá desistindo? Daí ele falou assim, porque eu encontrei alguém que não é racional, mas não é um robô. Mais irracional do que um robô. Essa parte foi bem crítica também. Daí o que acontece? A Millie, né, que é a Michelle, ela vai até lá e vê o irmão dela, né? O irmão dela está em estado vegetativo e está conectado, né, ali ao robozinho dele. E ele tem uma... como é que é o nome que se fala assim? Uma vida, né? Só que através daqueles óculos 3D. Ela coloca aquele óculos e consegue conversar com ele, uma lembrança deles de Natal. Daí ela conversa com ele, daí ele pega e fala assim, tá na hora de você desligar meus aparelhos, me deixar descansar, porque eu não quero mais ser responsável, né, por essas coisas ruins que a empresa tá fazendo de robôs, que ele mesmo está comandando, né, gente, a inteligência dele é uma inteligência muito boa para comandar os robôs de uma empresa. Daí ela resolve desligar, né, e fica muito triste, muito abalada, e daí no fim do filme, né, ela faz um depoimento, né, ela tá lá numa cidade, o homem vai preso, o homem da empresa, claro, e todos os robôs acabam morrendo e eles acabam vencendo. E ela faz um vídeo, né, falando pra empresa, falando pra todo mundo, né, pros jornais, né, o que aconteceu com o irmão dela, o que fizeram, né, essas empresas de robôs, e que agora ela vivia numa família feliz, que era a família de robôs, e que ela teve um ensinamento muito bom, que apesar das pessoas se separarem, as partículas continuam juntas. Isso quem fala é o irmão dela, né, no começo do filme pra ela. Então, essa parte é utilizada no filme e eu acho uma parte muito bonita, inclusive, assim, uma parte muito emocionante do filme que foi reutilizada, né, nessa parte, sim, dela, que ela tava, assim, um pouco mais triste, né, e eu chorei bastante, gente, nesse final, porque ela teve que desligar os aparelhos do irmão, eu fiquei bem triste. Chorei muito, né, e assim, né, gente, é um filmão. Eu adorei o filme, adorei os atores, adorei o enredo. E acabou ainda com, tipo, que um suspense que o robozinho lá, que era o irmão dela, estava vivo, né? E eu amo a Millie Bobby Brown, eu achei a personagem dela, Michelle, assim, mexeu bastante comigo, né? Fiquei bastante comovida, né? Eu falei pra vocês, estava assistindo, dormi, depois eu tirei a bateria do celular, voltei e fui dormir até 3h30 da manhã. Mas eu consegui assistir o filme, graças a Deus, né, gente? Que era uma coisa que eu tava querendo muito e bastante. Mais um filminho aí assistido da Millie Bobby Brown. Amei demais, gente. E é isso.